verso 1 ao verso 6. Salmo de número 23, verso 1 ao verso 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, Deus colocou uma mensagem no nosso coração e eu quero falar nessa manhã sobre o pastor do deserto. Nós estamos diante de um salmo tão lido, tão pregado, tão falado, em momentos de alegria, de luto, de dores, de tristeza. Este é o salmo escrito pelo rei Davi. Mas salmo é o inário de Israel. É música, é louvor, é adoração, é poema. Pois de um lado temos o livro do patriarca Jó, do outro lado temos o livro de Provérbios e no meio temos o livro dos Salmos. É por isso que o próprio Jesus disse que ele habita no meio dos louvores. Salmos é adoração, que até hoje é cantado pela nação amada, é lido pela nação escolhida, chamada Israel. O que me chama a atenção é que Salmo ele tem 150 salmos. 73 foi direcionado para Davi, 12 salmos por Asaf, 12 ou 11 aproximadamente pelos filhos de Corá, 2 por Salomão, 1 por Moisés, 1 por Emã, 1 por Etã, e 49 a 50 salmos aproximadamente da Bíblia são de autores desconhecidos. Mas foi em momentos de adversidade que Deus inspirou estes homens para compor o livro dos Salmos. Salmo estes conhecidos como o Salmo de número 42, que está lá escrito dizendo: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. Salmo de número 125, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Mas o contexto histórico da experiência deste salmista no Salmo 23 está em 1 Samuel, capítulo de número 18. Quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, está dentro da sua casa com a sua esposa. Davi agora está prestes para ser morto por seu amigo, seu companheiro, o seu rei Saul. Mas sabendo a gente que Deus escolheu Davi em 1 Samuel capítulo 16, ainda enquanto estava cuidando de ovelha no meio do pasto, Davi reinava sem coroa, mas tinha a presença de Deus que lhe inspirava mesmo sem coroa. Davi não tinha um cedro de rei na mão, mas estava com um cajado de pastor na mão para conduzir o rebanho ao lugar seguro. Mas em 1 Samuel capítulo 18, Davi está dentro do seu palácio, dentro da sua casa, e enquanto se ouvia uma música pela boca das mulheres daquela época, que dizia que Davi matou mais do que Saul, Saul matou menos do que Davi, Davi era mais vitorioso do que Saul. Aquele amigo, aquele companheiro agora se volta contra Davi, ao ponto de que a sua esposa, a esposa de Davi, ela ouve no capítulo 18 do 1 Samuel, que agora Saul pretende matar a Davi. Mas o que me chama a atenção é que Deus tem sempre alguém preparado para nos direcionar para uma porta de escape de vida. Enquanto Saul estava prestes para matá-lo, prestes para dissipá-lo, prestes para destruí-lo, a mulher de Davi olha para ele e diz: Davi, só tem uma solução de você escapar da morte. Qual é? É sair pela janela. A hombridade de homem, o orgulho, o ego humano de homem
poderia bater no coração e no peito de Davi e dizer: eu vou enfrentar Saul. Mas existem momentos da vida que a gente vai ter que passar pela janela de escape. Existem momentos da vida que Deus prepara só uma porta pequena para a gente passar por ela. E é nesta porta simples e pequena que Deus tem sempre uma amical preparada para nos direcionar para a porta de livramento de vida. Ela olha para Davi e vai dizer: Davi, a única porta de você sobreviver é sair por esta janela. O que mexe comigo é que, como homem, Davi poderia dizer que não iria, mas Deus, Ele tem sempre uma janela preparada para o homem sobreviver. Foi esta janela que o mesmo Daniel, no capítulo 6, quando Dário tentou a noite inteira revogar o edito real que foi feito por ele e pelos inimigos de Daniel, mas foi esta mesma janela de escape espiritual na vida de Daniel, que agora Dário chega pela manhã e pergunta se o Deus a quem ele servia continuamente poderia ter dado livramento para ele dentro da casa. Agora um brado ecoa de dentro da cova dizendo: o Senhor fechou a boca do leão. E agora a porta de escape aparece para a vida, para a história de Daniel. O capítulo de número 18 vai revelar uma janela de escape para a vida de Davi. E esta mesma janela aparece na mesma história na vida do Pedro, que está agora dentro da cela, sem a sua veste, sem sua sandália. E agora do outro lado de fora tem uma mulher que agora aparece na história orando pelo próprio Pedro. E o único intuito de oração era: liberta o Pedro, solta o Pedro, arranca o Pedro de lá. Mas enquanto a oração aqui estava sendo efetuada, a oração foi buscar o anjo, e o anjo foi libertar o Pedro, porque Deus tem sempre uma janela de escape para a vida do homem. O que me chama a atenção é que Davi agora sai de sua casa, foge pela janela, sai sobrevivendo sem nenhum intuito de pensar o que ele vai levar para aqueles dias, para onde ele está sendo direcionado. Davi agora, quando ele sai do seu palácio, da sua casa, ele vai para o deserto de Egdim. Davi está agora num deserto. Davi agora está sem 3 coisas para a sua sobrevivência. Davi não leva arma, Davi não leva água, Davi não leva pão, e muito menos Davi leva a capa. Perceba que são 4 coisas que Davi esquece. Quando sai pelo livramento da janela, Davi esquece da arma, porque Davi estava sendo ameaçado por Saul. Davi se esquece de água para hidratar o seu corpo e a sobrevivência no deserto. Terceiro, Davi se esquece de pão, porque o pão era o que traria estabilidade de sobrevivência para Davi. Davi também se esquece de capa, que era um utensílio para resistir o frio do deserto da noite. Davi vai para o deserto de Egdim, e é no deserto de Egdim que Davi está sem capa, sem arma, sem água e sem pão. Mas é no deserto que Davi vai trazer a memória da sua história, que no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi, no deserto que ele estava, cuidando do rebanho do seu pai Jessé, o belemita. Lá ele lutou com o leão, lá ele enfrentou o urso, lá ele tinha um cheiro de ovelha, lá ele tocava a harpa e o Espírito Santo descia, lá ele tinha a inspiração do céu sobre a sua história. É lá no deserto de Egdim que Davi está sendo direcionado, mas está sem capa, está sem arma, está sem água, está sem pão. E agora Davi vai trazer a memória do deserto, das experiências vividas em 1 Samuel 16 e 17, que quando ele olha para o Saul, ele vai dizer: foi lá no deserto que eu enfrentei urso, enfrentei leão. Eu não preciso de capacete, de lança, de escudo e nem de arma, mas é no deserto que Davi está sem capa, sem pão e sem água e sem arma para batalhar.
Porque vai ter momento que a gente não vai precisar de capa, de arma, de pão e de água para sobreviver. A gente vai ter que passar de volta para o deserto para se lembrar, para retroceder um pouquinho da nossa história. Que existia momentos lá atrás que a gente não precisava de arma, de capa, de água para sobreviver. Eu lembro de quando Deus chamou Moisés para subir para o Horebe, para o Sinai. Lá em Êxodo, Moisés sobe, passando um período de 40 dias aproximadamente, de oração e de intimidade com este Deus. Moisés se esquece de água, Moisés se esquece do suprimento, mas Moisés sobreviveu na força do Senhor. Deixa eu lhe já deixar uma palavra para o seu coração. A janela que Deus preparou para você lá atrás foi a porta de oportunidade de você sobreviver. Aquela noite fria que você estava prestes para morrer foi a porta de escape que Deus deu para você sobreviver. Sabe aquela cirurgia, aquela noite em claro que você pensou que iria dissipar e iria ser o fim da sua história? Foi a janela que Deus preparou para você sobreviver. Porque se Davi ficasse na casa, ele morreria. Parece que Davi está saindo do ambiente de morte e está indo para outro pior. Mas deserto não é ambiente de morte. Deserto é ambiente de preparamento espiritual de Deus. Porque foi no deserto que Elias em 1 Reis capítulo 19 deitou debaixo do pé de zimbro e disse: me mata. E ao invés da morte aparecer, quem aparece é aquele que tem um domínio da vida do homem. E diz Elias: coma e beba. Foi no deserto em Lucas 4 que Jesus durante 3 vezes foi tentado por Satanás, dizendo: transforma essas pedras em pães, lança-se daqui para baixo e aos teus anjos dará ordem. Mas foi no deserto que depois os anjos vieram trazer sustento para Jesus. É no deserto que a gente aprende a ser íntimo dele. É no deserto que Paulo foi ensinado pelo próprio Espírito Santo. Foi no deserto que o povo tinha maná, tinha nuvem, coluna de fogo. Foi no deserto onde a gente sente o ambiente mudar. É no deserto que a sarça pega fogo. É no deserto que o sustento chega. É no deserto que a vida transforma. Davi está indo para o deserto de Egdim, não para permanecer ali, mas para voltar à sua memória de quem ele era e de quem ele foi lá atrás. Davi agora está dentro de um ambiente de prova, de luta, e que nem sempre o deserto vai matar, mas pelo contrário vai ensinar. É por isso que no deserto Davi lembra primeiro do Senhor. Porque Davi, como um pastor, Davi teve as experiências do deserto. E Davi, quando ele começa a abrir a boca no Salmo 23, e o Salmo 23 é um salmo tríplice que se junta com o Salmo 22 e o Salmo 24 e o 23 do meio. Porque no Salmo de número 22, Jesus aparece em João capítulo 10 versículo 11, se apresentando como bom pastor, aquele que dará vida pelas suas ovelhas. Porque foi no Salmo 22 que ele abriu a boca e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 é o pastor que morre pelas suas ovelhas. O Salmo de número 24 é justamente o Senhor que voltará como pastor supremo. E Jesus se apresentou em 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 como o supremo pastor da igreja. Aquele que foi, mas aquele que brevemente voltará. Mas no Salmo 24, Davi se apresenta Jesus como um grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 3 versículo 20, o pastor que vive, que dá a vida, que até morre pelas suas ovelhas. E quando Davi vai abrir a boca e ele começa a se lembrar de como ele era, as experiências que ele tinha no deserto, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada
me faltará. Perceba que Davi já começa dizendo o Senhor. Que Senhor é esse que Davi fala? Este Senhor que Davi está falando aqui, nada mais, nada menos é do que aquele que Isaías viu no capítulo 6 dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi, não me contaram, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Querubins voava de uma banda para outra, com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os pés, e com duas diziam: para ele que está no trono, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que no Salmo 24, Davi, inspirado pela revelação de Deus, quando Jesus foi assunto aos céus, conforme Atos 1:8, Davi, inspirado pelo céu, ele vai revelar o que está acontecendo lá dentro. Quando Jesus entra por dentro da nuvem, agora acontece o cortejo de seres angelical lhe aguardando, e os seres abrem a boca e dizem: abram os portais, porque está chegando aqui o Senhor dos exércitos, aquele que a morte não pôde lhe segurar, aquele que o sepulcro de Roma não pôde lhe segurar, aquele que o selo romano não pôde lhe segurar, aquele que os guardas petrolianos de Roma não pôde lhe segurar. Quem é ele? É o Senhor dos exércitos. Que Senhor é esse que Davi está revelando aqui? É aquele Senhor de Apocalipse capítulo 4, que está lá escrito dizendo que de minuto em minuto os 24 anciãos de cabelo branco se levantam, arranca a coroa da sua cabeça e olha para aquele que está no meio do trono e diz: digno és de receber glória, de receber sabedoria e de receber adoração. Quem é este Senhor? Davi está mostrando que o Senhor é o próprio Deus, é o meu pastor. Davi não diz que o Senhor é o nosso pastor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Davi não está dizendo que ele foi no passado. Davi não está dizendo que ele será no futuro. Davi está apresentando: ele é o meu pastor. Isso fala de presença, presente e constante. Pois Davi sabe que tem luta que só foi eu e ele passando e suportando. Davi sabe que a guerra que ele enfrenta foi só ele e o seu pastor que enfrentou. Davi não está sendo como qualquer um. Davi não está dizendo como hipócrita. Davi não está usando de qualquer palavra simples para dizer: ele é o nosso. Davi não está mentindo, Davi está revelando: tem guerra e tem batalha que foi só eu e Deus. Tem luta, tem noites em claro que foi só eu e o Senhor. Então, para ter a experiência de abrir a boca e dizer que o Senhor é o seu pastor, precisa conhecer Ele. Porque só tem a autoridade de dizer que o Senhor do Salmo 23 é o seu pastor quem tem intimidade e quem conhece Ele. Quem não conhece Ele não pode dizer que Ele é o seu pastor. Quem não tem intimidade com Ele não pode abrir a boca e dizer que Ele é o seu pastor. Jesus levou os discípulos para a Cesareia de Filipos, conforme Mateus capítulo 15. E ele, para tirar o podre da cabeça dos discípulos, ele abre a boca no meio do barco. E Jesus vai fazer uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Alguém abre a boca e diz: eu sei, sabe? Então fala: tu és Elias. A pergunta continua: quem dizem os homens que eu sou? Eu sei, fala: tu és Jeremias. A pergunta continua: quem dizem os homens que eu sou? Tu és João Batista. A pergunta continua. E o menos improvável, aquele que ninguém dava credibilidade, aquele que não tinha muita oratória, aquele que não sabia escrever demais, aquele que não sabia o cabedal do grego, do aramaico, do hebraico, mas que era cheio da glória e do Espírito
espírito, porque Deus não está procurando quem tem muita coisa. Ele quer saber se você sabe quem Ele é e se você é cheio da presença dEle. Porque nós estamos vivendo num tempo que a gente arrota muita coisa, mas não consegue mostrar intimidade com Ele, porque só sabe quem Ele é quem tem intimidade com Ele. Pedro abre a boca e diz: eu sei, sabe, está contigo a palavra, Pedro. O Senhor cura, mas é maior do que cura. O Senhor abre porta, mas é maior do que RH. O Senhor é a chave que abre e ninguém fecha, mas é maior do que ferrolho. O Senhor é médico dos médicos, mas é maior do que aquele que vai conduzir a cirurgia. O Senhor é aquele que arranca o tumor do câncer, mas é maior do que o câncer. Quem eu sou, Pedro? Tu és o bálsamo de Gileade. Quem eu sou, Pedro? Tu és a videira verdadeira. Quem eu sou, Pedro? Tu és o batizador por excelência. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és a bússola que nos guia para o caminho eterno do céu. Quem eu sou, Pedro? Tu és o fogo que apareceu no meio da sarça para Moisés. Quem eu sou? Tu és a água da vida para a mulher samaritana. Quem eu sou? Tu és tudo que a gente precisa. Só sabe dizer quem Ele é quem tem intimidade com Ele. Só sabe reconhecer o senhorio do Salmo 23 quem tem intimidade com Ele. E se você pode aí, digite aí no chat: só sabe quem Ele é quem tem intimidade com Ele. O Davi está abrindo a boca e está dizendo: o Senhor é o meu, porque a luta que eu estou passando é minha. A guerra que eu estou enfrentando é só eu que sei Ele. Então quem traz o pão, quem traz o sustento, quem traz o alimento é o meu pastor. Só tem autoridade de chamar Deus de seu pastor quem tem intimidade com Ele. É por isso que Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está colocando a clareza da profundidade. Ele está dizendo nada. E este nada aqui que Davi está trazendo, é que Davi está querendo dizer, presbítero Benedito: pode o mundo cair de cabeça para baixo, pode o mundo revirar por uma catástrofe, pode o mundo ser devastado pelo fogo ou pela água, se eu tenho a presença do meu pastor, nada me faltará. Deixa eu já deixar uma palavra de Deus para você que está do outro lado aí. Deus hoje me trouxe para lhe dizer: pode faltar amigo, mas se Ele está, nada te falta. Pode faltar o ouro e a prata, mas se Ele está presente, nada te falta. Pode faltar até esposo ou esposa, mas se Ele está presente, nada te falta. Davi disse: Senhor, eu não quero trono e nem coroa, eu só quero uma coisa. O que é, Davi? A tua presença. E se a tua presença não estiver comigo, eu não prego, eu não canto, eu não faço, eu não chego. Moisés abriu a boca e disse: Senhor, a gente vai sair, mas só vamos sair. Não é com nuvem, não é com anjo. O que é, Moisés? É só com a tua presença. Você pode cantar, você pode adorar, você pode reger, mas se não tiver a presença dele, a gente não faz, a gente não chega, a gente não consegue. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas se tiver a presença dele, a gente vai. Davi está revelando: nada pode as maiores empresas destruírem e nenhuma carne tiver no frigorífico, mas se eu tenho Ele, nada. Pode as maiores shopping parar de vender as roupas dentro dele, se eu não tenho roupa não tem problema, mas se eu não tiver Ele, eu estou perdido. Mas se eu tenho, nada, exclusivamente nada me faltará. Davi está dizendo: pode um país, pode o mundo inteiro me esquecer, se eu tenho Ele, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Perceba que Davi está dizendo deitar-me. Isso fala, presbítero Altino, de cuidado do pastor. A ovelha, presbítero Benedito, ela só pode dormir se o pastor fazer 5 coisas com ela. Primeira coisa, a ovelha não consegue descansar
com medo dos predadores, dos ursos e dos leões. Segundo, a ovelha não consegue dormir com frio. A ovelha não dorme, a ovelha fica traumatizada. Terceiro, a ovelha não consegue dormir com fome. Ovelha só descansa, só dorme se estiver bem alimentada. Quarto, a ovelha não consegue descansar, deitar, sem a presença do pastor. Quinto, a ovelha só consegue descansar e dormir se ela estiver sentindo o calor do pastor. É por isso que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que Davi está querendo trazer para nós aqui é que o Salmo 23, ou estas águas tranquilas que Davi está dizendo que o bom pastor carrega ou leva, é porque sempre na beira das águas, onde a ovelha se alimentava dela, das águas tranquilas, existia barros, que quando as barragens das águas passavam e batia do canto do barro, os barros se misturavam com as águas. Mas a ovelha não é morta por urso e por leão. O maior adversário da ovelha não é o que está por fora. O maior adversário da ovelha é o que está por dentro. Como assim, Elias? O maior inimigo da ovelha não é urso, não é leão, porque eles fazem barulho. O maior inimigo da ovelha é silencioso, é o verme que vem por dentro do lodo do barro que se mistura com as águas. O próprio Matthew Henry, o Champlin vai dizer, e o próprio Wisby e alguns eruditos, que o maior inimigo da ovelha é o germe que entra por meio do barro, misturado com as águas, e ela ingere por dentro do seu organismo. E isso vai matando dentro dela, uma morte de dentro para fora. É por isso que a ovelha não pode beber em água suja. Ovelha só se alimenta de água limpa. Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui. Ovelha, pastor Benedito, não se alimenta de profetada. Ovelha presbiteraltina não se alimenta de profeta que diz: eis que eu te digo, eis que eu vejo. Não, a ovelha só se alimenta das águas purificadas. É a palavra que alimenta a ovelha. A ovelha não é alimentada por profeta de Pix, que fica pedindo o tempo todo o teu dinheiro para acabar com tudo que você tem. A ovelha só se alimenta de culto de doutrina, de consagração bíblica, de ciclo de oração com a palavra. A ovelha se alimenta de água limpa e purificada. Pastor do Salmo 23 que está sendo revelado por Davi, é que Davi está revelando que a ovelha só se alimenta de água limpa. O que traz vida para a ovelha é água viva e limpa. Ovelha não precisa de água suja para se alimentar. Ovelha não precisa de modernismo para se alimentar. Ovelha não precisa de coach mentiroso dizendo que você não pode sofrer para você se alimentar. Ovelha não se alimenta de balada gospel para você se alimentar. Ovelha não precisa de pisca-pisca no altar para se alimentar. Ovelha não precisa de púlpito de balde preto de lixo e a igreja pintada de preto para a ovelha se alimentar. Não, ovelha alimentada pelas águas limpas e cristalinas da palavra. É só as águas limpas que purifica, que alegra, que enche, que transforma, que enche a vida da ovelha. É água limpa. Você pode digitar do outro lado aí: água suja mata, água limpa limpa. Água suja destrói, água limpa transforma. Água suja derruba, água limpa levanta. Água suja mata, água limpa traz vida. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. Água suja te joga no mar do esquecimento, mas água limpa te resgata e coloca você na história. É água limpa. Ovelha não precisa beber em água suja.
Ovelha só se alimenta em água limpa. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. É por isso que quando Davi vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma, e ele vai dizer: dos pastos verdejantes, é porque a ovelha não se alimenta de palha seca. A ovelha só se alimenta de pastos verdejantes. A ovelha não é guiada por profetada. É por isso que quando o salmista vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consola. Para que servia a vara? A vara servia para direcionar a ovelha. E o cajado é para bater? Não. Cajado na Bíblia, conforme Salmo 23, não serve para bater. Servia para conduzir a ovelha em meio à dificuldade da vida. Porque, segundo a ciência, a ovelha e a biologia, ela tem pouca condição de enxergar. Ela não consegue enxergar muito bem, e é preciso um pastor para conduzir ela. É por isso que quando a ovelha ela está passando em meio à dificuldade, ao ponto de que o próprio salmista, ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, este vale da sombra da morte aqui, o Isber vai dizer que é a beira de penhasco, porque existe até hoje uns ambientes que a ovelha precisa passar com o pastor para chegar até o aprisco, que é em meio a ambientes destruidouros, e um penhasco está perto dela. E como a ovelha não enxerga muito bem, ela vai na frente, em meio a essa dificuldade, para atravessar para o outro lado. E o cajado aqui, ele é utilizado para duas coisas. Primeiro, caso a ovelha venha despencar, ou pareça que vai despencar para o penhasco e morrer lá embaixo, o pastor pega o cajado e imprensa a ovelha com um muro de contenção, para que ela não possa declinar e morrer lá embaixo. Ele não bate nela, ele não fere ela. Cajado e vara fala de autoridade, mas aqui não é para matar, aqui não é para bater, aqui é para instruí-la, para prendê-la, para não cair em meio à morte. Ele imprensa ela. O cajado traz dor? Traz. O cajado aperta? Aperta a ovelha. Mas se o cajado está apertando, mas ao mesmo tempo está trazendo conforto e segurança para a ovelha. Deixa eu já falar uma coisa. Sabe por que às vezes o pastor da sua igreja, ou o nosso pastor, precisa trazer uma palavra inspirada por Deus para nos apertar em meio ao penhasco? É para a gente não morrer, é para a gente não declinar para a morte. Mas levante a mão aí, você que está do outro lado, e agradeça, porque ainda tem homem com cajado na mão, que ainda aperta a ovelha em meio ao penhasco da vida e não deixa você cair lá fora. Ele prefere te apertar dentro do que te ver perdido lá fora. O pastor vai fazer a segunda coisa com o cajado. Ele bate. Como a ovelha não consegue enxergar muito bem, agora o pastor vai na frente, batendo na ovelha. Não, dessa vez ele vai batendo no chão. E toda batida do cajado do pastor no chão, a ovelha escuta. Porque a ovelha não é guiada pelo que vê. Ovelha é guiada pelo que ouve. É por isso que está escrito: bem-aventurado os que ouvem a palavra deste livro, a palavra desta profecia. É por isso que toda vez que o cajado é batido no chão, a ovelha sabe, o caminho é por aqui. Alexoriaiaca.
Não, eu estou despenhando, mas eu estou ouvindo a batida do cajado do pastor no chão. É por aqui. Não, mas eu estou prestes para adivinhar. Escuta a batida do cajado do pastor nesta manhã, nesse louvor e palavra. É por aqui. Eu não sei a forma que você está aqui hoje me ouvindo. Eu não sei o que foi que fez você se direcionar para esta live nesta manhã, mas eu acredito que foi a batida do cajado do pastor no chão dizendo: é por aqui. Você queria desviar e a batida do cajado bateu no chão: é por aqui. Você queria tirar a própria vida, se cortando, se mutilando, mas o pastor bateu com o cajado no chão e direcionou: é por aqui. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me a pastos verdejantes. Ovelha não se alimenta em folha seca, ovelha só se alimenta em pastos verdejantes. Ovelha não é guiada, direcionada por profecia, revelação. Ovelha é guiada pela batida do cajado do pastor. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o teu óleo e o meu cálice transborda. Óleo na Bíblia é quase semelhante ao azeite. E o que ele está dizendo? Derrama a tua presença sobre mim na presença dos meus inimigos. Não para mostrar que eu estou melhor, não para mostrar que eu sou melhor, mas para que eles vejam em mim a tua presença. Atos capítulo 7 está lá, Estevão diante do sistema. Eles olhavam para Estevão e diziam: o teu rosto está brilhando como de um anjo. É porque a presença derramada sobre a vida de alguém ainda faz a diferença. É por isso que ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é isso que Davi está trazendo? Certamente que a bondade e a misericórdia. Bondade fala de coisas boas, misericórdia fala de oportunidade de quem não tinha condição nenhuma. Davi está trazendo duas essências de Deus: bondade e misericórdia. Certamente que a bondade, primeiro; misericórdia, segundo. Me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está dizendo: eu fui novo e a bondade estava comigo. Eu cresci, matei urso e leão, e a bondade também estava comigo. Eu estou velho, mas também a bondade e a misericórdia está comigo. Eu estou passando pelo deserto, mas a bondade e a misericórdia também está comigo. Mas eu tenho uma certeza que eu habitarei na casa. Davi não diz que ele vai passar e depois retorna. Davi está dando a clareza da firmeza: eu habitarei na casa do Senhor. O que é habitar? Morar. Habita somente quem tem endereço de morada. Davi está dizendo: eu não sou temporário. Eu não só habito quando tem festa. Eu não só habito quando tem congresso. Eu não só habito quando tem um ajuntamento de pessoas. Ele não está dizendo: eu só estou quando tem um ambiente e quando a gente é obrigado a vir. Não. Eu habito porque eu tenho a clareza de quem me tirou por detrás das malhadas das ovelhas. Eu habito porque eu conheço o Deus que me deu liberdade de derrubar Golias. Eu habito porque eu reconheço quantas noites em claro eu sobrevivi para estar aqui. Eu habitarei. Ele está dando a clareza da firmeza. Eu não vim para passar férias, eu vim para habitar. Eu não vim para vir e depois ir embora. Ele está falando com certeza: eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E da forma que eu conheço, eu tenho uma coisa para dizer: eu vim morar. É por isso que o salmista no Salmo 91 e o próprio Davi abriu a boca e disse: aquele que habita. Ele não diz aquele que vem e vai embora, ele diz aquele que vem e mora. Ninguém consegue achá-lo. E eu quero saber
Aonde na Bíblia Saul conseguiu encontrar Davi agora? Neste momento, neste interim, não aparece ele sabendo onde estava Davi. Porque aonde Deus esconde, presbítero Altino, não tem Satanás que ache. Eu vou dizer de novo, está aqui. Eu ouvi o presbítero Benedito falando a mesma coisa e eu senti de Deus de falar. Quando Deus esconde, ninguém acha. Teu filho, Satanás não mata, porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. A tua filha em meio às drogas, Satanás não vai dissipar, porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você me prova, Elias, eu vou provar agora. O próprio profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, fugiu de Jezabel, foi para dentro da caverna. E lá a Bíblia não mostra Jezabel encontrando Elias, a Bíblia não mostra Acabe encontrando Elias, mas a Bíblia mostra Deus conversando com Elias, porque o ambiente que Deus te esconde, ninguém te acha. Eu digo pela segunda vez, o ambiente que Deus te preserva, Satanás não te toca. Elias, mas eu estou fraca. Deus está te escondendo nesta manhã, mas você não vai perder a credibilidade de viver a chamada de Deus da tua história. Eu sinto o céu se abrindo nesta manhã. A Bíblia vai dizer agora que enquanto o Filemão procurava Onésimo para matar, ele tinha todo o poderio em Colosso, foi para um lado e perguntou: vocês viram Onésimo, meu prisioneiro, meu escravo, o meu servo? Ninguém dava resposta para Filemão. Aonde ele estava? Dentro da prisão em Roma. E Paulo pregando para ele: quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, porque onde Deus esconde, ninguém te acha. Eu tenho a última palavra para dizer para alguém que está do outro lado. Você está prestes para desviar, mas Deus me trouxe para te dizer: estou te escondendo, Davi, e ninguém te acha. Você está dizendo: eu vou parar, e Deus está dizendo: continue, porque ninguém te acha. Diante desta rápida mensagem, eu quero saber onde está a segunda vida para Jesus nesta manhã. Eu quero saber onde está você, Davi. Você está escondido e ninguém te acha. Digite aí: eu quero Jesus. Quero saber de você aí, que desviou, parou, desistiu da chamada. Deus está dizendo: estou te escondendo.